Olá, eu sou a Babi Martins, do Studying Baby, e hoje eu vou falar sobre divisão celular. Mas antes de entender sobre a divisão celular, temos que entender sobre os cromossomos. Os cromossomos são as nossas moléculas de DNA espiralizadas que ficam no interior do nosso núcleo celular. E eles têm 4 tipos diferentes. Tem os cromossomos simples, que tem uma molécula de DNA. A parte superior e inferior são chamadas de braços e o centro dele é chamado de centrômero. Todos os cromossomos têm braço e centrômero. O centrômero é extremamente importante para o cromossomo, porque é no centrômero que o cromossomo vai dividir as cromátides irmãs, que eu já vou explicar, durante a divisão celular. A gente tem também o cromossomo duplo, que tem 2 moléculas de DNA. Ele tem 4 braços e um centrômero. E quando você divide uma linha imaginária no cromossomo duplo, cada lado é uma cromátide. Portanto, elas são cromátides irmãs. Temos também a célula haploide, que é quando temos apenas um cromossomo. E a célula diploide, que é quando temos um par de cromossomos. Esse par de cromossomos também pode ser chamado de cromossomos homólogos. Só que os cromossomos homólogos têm que ter a mesma forma, têm que ter os mesmos genes e genes alelos. O que são os genes alelos? Genes alelos é quando tem um gene na mesma posição do gene do cromossomo irmão, do cromossomo homólogo a ele. E eles também têm que ter o centrômero na mesma posição. No corpo humano, temos 2 tipos de células. As células somáticas e as células sexuais, que são os nossos gametas. As células somáticas são compostas por 46 cromossomos, entre eles 44 cromossomos autossomos e um par de cromossomos sexuais, para a mulher XX e para o homem XY. As células sexuais têm metade da quantidade de cromossomos. Portanto, 22 cromossomos autossomos e um cromossomo sexual. No caso do óvulo, o X, e do espermatozoide, ou X ou Y, porque é o gameta, é o espermatozoide que vai fecundar o óvulo. Portanto, a célula sexual tem que ter metade da quantidade de cromossomos, porque vão juntar 2 gametas, formando 46 cromossomos. O tipo de divisão celular que eu vou falar é sobre a mitose. A mitose em seres unicelulares, ela acontece na reprodução assexuada. E em seres pluricelulares, ela acontece para o crescimento, desenvolvimento e regeneração. Na mitose, uma célula se divide em 2 iguais a ela mesma, que mantém a carga cromossômica. Então, não é uma divisão reducional. Bom, a mitose começa na intérfase. A intérfase vai ocorrer a duplicação do cromossomo. Antes, o cromossomo e a célula vão estar diploide com cromossomos simples. Depois da intérfase, a célula vai ficar diploide com cromossomos duplos. A intérfase é dividida em 3 fases: G1, S e G2. A duplicação acontece no S. Então, a intérfase é um processo preparatório para a divisão celular. A primeira fase da divisão celular de mitose é a prófase. Na prófase vai ter o rompimento da carioteca. A carioteca é uma membrana que fica em volta do núcleo. Então, na prófase, essa membrana vai se romper. Depois, a gente tem a metáfase, onde vai ter a célula diploide ainda com cromossomos duplos. Na metáfase vão vir os centríolos, que vão liberar fibras do fuso, que vão se ligar no centrômero dos cromossomos e vão alinhar os cromossomos na metade da célula, como está representado aqui. Depois a gente tem a anáfase. Na anáfase, os cromossomos já vão estar simples, mas a célula se mantém diploide. Aqui vai ter um encurtamento das fibras do fuso. Elas vão puxar os cromossomos para os polos da célula. Depois, a gente tem a telófase, onde a célula vai continuar diploide, mas os cromossomos vão estar simples.
Na telófase vai ocorrer o estrangulamento da célula, formando duas novas células. Esse estrangulamento chama citocinese centrípete. E depois vão formar duas células a partir da célula-mãe, com o mesmo número de cromossomos. Portanto, vai ser uma célula diploide com cromossomos simples. O segundo tipo de divisão celular é a meiose. A meiose acontece apenas nas células sexuais, ou seja, nas glândulas sexuais. Entretanto, é super importante que nas glândulas sexuais também aconteça a mitose. Por quê? Porque a mitose vai produzir mais células, porque se só acontecer meiose, as células vão dividir pela metade formando gametas e não vão ter as células somáticas. Bom, então a meiose acontece a partir da prófase 1, só que antes tem um período de preparação, que é a intérfase, assim como na mitose. Na intérfase acontece a duplicação do DNA. A intérfase é dividida em 3 etapas, G1, S e G2, e a duplicação acontece no S. Bom, esse processo daqui é a meiose 1, porque a gente tem dois processos, a meiose 1 e a meiose 2, dentro da divisão de meiose. E é importante lembrar que a meiose é dividida a partir de uma célula, são formadas 4 novas células com metade da quantidade de cromossomos dessa primeira célula. Então, é uma divisão reducional, porque reduz a carga cromossômica. A divisão começa na prófase 1. Na prófase 1 tem um acontecimento super importante, que é o crossing over. O crossing over é importante para a variabilidade genética, porque ele troca genes, tem uma permutação de genes entre cromossomos homólogos. Então, o gene que estava de um lado de um cromossomo homólogo vai para o outro. Tem essa troca, essa permutação. Isso é super importante para a variabilidade genética e só acontece na prófase 1 da meiose. Bom, na prófase também tem o rompimento da carioteca, que é a membrana que fica em volta do núcleo. Bom, depois vem a metáfase. Na metáfase, o cromossomo permanece duplo e a célula diploide. Na metáfase vai ter a chegada dos centríolos, que vão liberar essas fibras do fuso que vão ficar presas no centrômero do cromossomo. Nesse caso daqui já é diferente da mitose. Os cromossomos homólogos vão ficar um do lado do outro, só que alinhados na metade da célula. Depois, na anáfase, eles vão permanecer duplos. E os cromossomos vão para os polos da célula, porque tem um encurtamento das fibras do fuso. Depois tem a telófase. Na telófase tem o estrangulamento da célula em duas novas células, chamado de citocinese centrípete. Portanto, vão formar duas células, só que vão formar células haploide com cromossomos duplos. Depois da formação das duas células, vai ter um período de descanso, chamado intercinese. Nesse período não ocorre nada. Então, vai começar a meiose 2, que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na meiose 1, só que dessa vez vai acontecer nas duas células formadas. Então, em cada célula formada vai acontecer esse processo daqui, que é a meiose 2, que acontece prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Após a telófase 2, vão formar 4 células. 2 células a partir de cada uma das 2 células formadas anteriormente. Então, uma célula inicial para 4 células filhas, com metade dos cromossomos da primeira célula lá do início. Então foi isso. Obrigada por ter assistido. Eu espero que tenha tirado suas dúvidas. Caso reste alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Compartilhe com seus amigos e dê like no vídeo. E até a próxima videoaula!